Hoje é um episódio diferente de todos. Eu já conversei com diversos líderes, CEOs, especialistas e hoje eu tô fazendo algo bem diferente. Eu tô conversando com a pessoa que fez tudo isso começar. Ela cuidou de mim, ela criou, me viu crescer e é onde estou hoje. E eu tô convidando, nesse momento especial, a minha mãe, Rosana, para estar aqui comigo. Prazer enorme você topar isso aqui comigo. Delícia. E justamente no episódio de Dia das Mães. Eu já venho pensando nisso e é algo que eu confesso que eu tô muito emocionado. Não sei o que vai ser daqui para frente, né? Eu tô usando minha cola porque não tem inteligência artificial ainda para esses momentos, mas vai ser o mais humano possível. É só para começar esse roteiro. Antes de qualquer empresa, a gente pensa em pessoas. É por isso que a gente está conversando sobre isso hoje, né? Antes de qualquer coisa, que tem uma história, que começa por ela, né? E vale lembrar que além de minha mãe, você foi minha professora, né? Você é psicóloga, né? Então já atua nisso, nas relações. E eu venho de um pai que era trabalhador, que ele fazia vendas em porta, e essa junção, né, de uma mãe psicóloga, nesse background, sou a pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito grato por isso, iniciando esse episódio, e muito feliz de você ter topado essa loucura do seu filho de estar aqui hoje, seu filho te colocando nessa coisa que você está fazendo pela primeira vez. Muito obrigado por você aceitar. Eu tô com frio na barriga também. Muito obrigada. Eu não imaginava estar aqui hoje, né? É um convite especial mesmo que eu noto e eu acho que assim, você tá tomado de emoção, imagino eu, né? Eu gosto de pensar que essa junção, né, que tudo, né, então venho abrir o coração não só para falar de ABM hoje, para audiência, mas falar de pessoas e como isso surgiu, né, e conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Mãe, não vou te chamar de Rosana, né, porque é difícil, né, como eu chamo. Antes de ser minha mãe, quem você é? Era, né, ou continua sendo? Não, eu acho que foi muita diferença, né, que ocorreu com a tua vinda. Eu acho que eu posso começar dizendo que eu era filha, né, antes de ser mãe. E eu tinha medos, inseguranças, eu tive alegrias, mas eu tinha dúvidas, como toda jovem tem, né? E só que eu sabia que eu estava em crescimento, o crescimento dessa mulher, eu sabia, isso eu tinha certeza, era um desejo natural, né? E eu não sabia que você ia fazer parte disso, dessa mulher crescendo sempre, né? Fez toda a diferença a tua vinda. Eu posso dizer que com tudo que eu tinha, mesmo tendo ainda algumas dúvidas e inquietações, eu sou mais completa com a tua vinda. Muito mais completa. É isso. Então, eu era a Rosana que eu hoje sou a Rosana completa, amadurecendo, sempre aprendendo. E com você. É ótimo. Eu fico muito mexido, mas é natural. Eu acho que com tudo isso, né, vamos partir, né, que você falou que foi filha, da onde veio a ideia de psicologia, né? Porque uma coisa que eu admiro muito, você tem uma profissão que hoje é muito presente na vida, é importante para todo mundo, né? Que é uma profissão da terapia, psicologia, e você tem identificado isso como algo no futuro. Eu lembro que na época falava, as pessoas tinham medo de falar que faziam terapia. Né? Nossa, o cara é louco, o cara é maluco, o cara faz terapia, né? Trabalha com isso, né? Vou contratar a pessoa, o cara faz terapia. E hoje é o contrário, quem não faz, a gente já vê que tem alguma coisa, né? Não tá se cuidando, né? Não tá encontrando o autoconhecimento ou buscando soluções, né? Como que você identificou essa parte, né? Seguir esse caminho? Olha, eu não acho que eu sabia disso, eu não sabia. Eu acho que foi um achado na minha vida. Esse achado foi uma coisa tão importante de vir ao encontro de coisas que eu já ia percebendo. Na verdade, a minha mãe me deu um toque. Sabe como? Quando eu era criança, ela falava assim:
eu ouvi ela falando para as outras pessoas. Que interessante, a gente estava andando numa rua de movimento, com vitrines. A minha mãe, eu lembro dessa frase. Eu estava olhando os sapatos numa vitrine, ela prestava atenção no rosto do Papai Noel e falava que Papai Noel triste. Eu era pequena. Teve um outro episódio que também ela falando foi me chamando a atenção do que era o meu olhar, né, para o mundo. Isso eu lembro com mais clareza do que ela comentando. Eu já era um pouquinho mais, tinha uns 10 anos. E entrou uma moça no ônibus e ela sentou-se muito próxima a nós, né? E a minha mãe falou assim baixinho, olha as unhas dela, que bonita. Eu falei, ela tá triste. E isso foi uma coisa inconstante na minha vida, observando ou tristeza, ou alegria, ou acho que a pessoa não gostou do que eu estou falando, ou coisa do tipo. Então, o que surgiu, e que eu falei que foi um achado, foi querer entender por que as angústias se expressam tanto, né, na vida, no cotidiano, e coisas que se repetem, né, na vida de todo mundo. Então, conflitos, dúvidas, ansiedades, e acho que foi isso, né? Então, só que conforme o curso foi acontecendo, eu não imaginava que eu iria trabalhar. Dá um frio na barriga enorme de você começar a atender, né? Haja visto que quando eu entrei na faculdade foi em 78. Nossa. A faculdade, para ser instituída a faculdade de psicologia, ou melhor, graduação de psicologia, foi em 1964 que houve um decreto, sabe, lei. Então, de 64 para 78, se você parar para pensar, são 14 anos. Então você fica, nossa, era muito recente, né? Sim. Muita coisa foi acontecendo ao longo disso, então é claro que quando eu me formei, logo você chegou, depois que eu terminei a faculdade, e eu queria muito trabalhar, mas eu comecei trabalhando dando aula de psicologia, né? E para mim foi fantástico, porque abriu um campo de observação com jovens, eu nem percebia, né, o quanto que aquilo era inspirador para mim, até em termos de criatividade. E aí começou a surgir, de acordo com a demanda dos alunos, que eles me procuravam na hora do intervalo, queriam saber, tirar dúvidas, entender melhor o que eu falei em aula. Aguenta aí da parte de professora que eu vou chegar nesse tópico. Aguenta aí, mas continua. Vamos e chegar aí, lá. chegando... Mas eu vou encurtar, que foi daí que surgiu um impulso e uma coragem, né, de ter um consultório. Mas para isso a gente precisa... Quando que você começou mesmo o consultório foi em... 90. 90. Eu terminei a faculdade em 82, você nasceu em 83. Desculpe, eu falei a sua idade. Não tem problema, o pessoal sabe, não tem problema. E... Foi depois você abriu o consultório 7 anos depois que eu nasci, então praticamente quase... Isso, na verdade a gente não abre consultório, a gente subloca a sala. Subloca, né, óbvio. E, detalhe, sem terapia nem pensar, tem que fazer, tem que, né, num processo de busca pessoal Isso. e supervisão. Seria muito leviano da minha parte começar a atender sem ter um apoio de supervisão. Então, fui muito feliz nisso. E lá, você sabe que eu me aposentei como professora, né? Foram 27 anos. E estou no consultório desde 90. Então, são 36 anos, né? 36 anos de atendimento, olha que legal. E hoje, saúde mental é um tema que já com uma lei nova, né? A NR1, tem leis para as empresas sobre saúde mental. E eu enxergo você como uma futurista, né? Um olhar naquela época, né, para isso. Na minha visão, né? Eu acredito muito nisso, assim como as coisas boas, né, que eu acho que proporcionou, né? Tanto aula de psicologia, né? Quando eu conto pro pessoal que eu tinha aula de psicologia no ensino médio, o pessoal fala, nossa, que bem, né? Bem estruturado. e na época que eu tava, né? Pensando, né, no meu colegial, mais de 20 anos atrás. Sim. Bem mais de 20 anos, né? Me formei na faculdade em 2004, eu me formei saí do Oswaldo Cruz foi em 2001. Nossa, 2001, Então tem ainda, né? Eu acho que eu lembro as aulas que eu tive com você, foi em 2000, no ano 2000 que foram isso. Então, eu acho que já era um tema que era necessário. É inovador também, né? E hoje, o que você vê que é importante
o pessoal buscar a terapia, o tema da psicologia, né? Eu sei, claro, né, que você que você atende, né, na linha de Psicologia analítica e analítica e junguiana. junguiana. Uhum. Uhum. Você perguntou o que faz as pessoas procurarem? Exatamente. Por que que é tão urgente, assim? Por que que por que que você acredita que pós-pandemia, ainda mais, né? Durante a pandemia, eu acho que virou um tema muito importante, né? Olha, tem várias coisas que se misturam nessa tua fala e nessa sua curiosidade. Primeiro que a gente pensa que é claro que a terapia eu queria antes falar uma coisa bem breve, que é a diferença de terapia, psicoterapia e análise, Pode que eu acho que falar. é legal. A gente considera terapia, a palavra terapia, porque as pessoas têm dúvida, mas fala como, né? É isso, aquilo? Terapia, a gente considera como um processo de apoio, né? Quando você faz acompanhamentos. Então, você ouve falar terapia de casal, terapia em grupo, né? É uma circunstância de espaço que é dado para um apoio, e eu chamaria que é um início de um processo que chegaria a uma psicoterapia. O que é uma psicoterapia? É quando você já começa a enveredar para outras abordagens, para as abordagens da psicologia, né? Porque ninguém se forma só psicólogo sem abordagem. Então, as abordagens ocorrem pela especialização, tá? Uhum. Então, na psicoterapia, aí você identifica qual é a abordagem, se é comportamental, se é fenomenológica, e aí vai. Então, acho que não cabe ficar justificando os nomes aqui, mas só para dizer a diferença. Para Importante. chegar na análise, vamos dizer assim, mas como é que eu sei que eu estou em análise ou eu estou fazendo uma psicoterapia? Porque a análise é profunda. Aí é um encontro com você mesmo, para fazer uma distinção melhor ainda. Quer ver? Me vem sempre a sensação de que a psicoterapia ajuda você a perceber como é que você funciona no mundo. A análise você vai descobrir quem é você, olhando para os seus aspectos da sombra, para as coisas que são mais rígidas em você, que você não consegue nem perceber. Mas se tiver disposto, a análise vai ser muito rica. Então, é um mergulho mais profundo do que a psicoterapia. Tudo isso que eu falei agora, nessas três etapas, são sempre primordiais na vida de qualquer pessoa. Chega um momento que esgota, a pessoa pode procurar um outro profissional numa outra abordagem. Mas quando você pergunta o que leva a pessoa, depende. Eu até comentaria uma coisa que eu acho que é legal. O que faz uma pessoa procurar terapia é quando ela já percebeu que nada que ela faz resolve. Ela não consegue sair do miolo, do complexo ali que ela se envolve ou não entende o porquê. Então, é quando já esgotaram as possibilidades. Quais possibilidades? Ela já viajou bastante, ela pensou que ia melhorar. Ela já tomou vários medicamentos. Vícios, né? Dependências alimentares. Então, quando ela começa a perceber que ela procurou meios possíveis para ela, e ela estiver disposta a olhar, porque é um ato de coragem. Coragem, também acho. Eu ia comentar isso, é um ato muito de coragem, né? Você compartilhar suas vulnerabilidades, algo sensível para outra pessoa que ainda você não tem, né? Tanta intimidade, não sabe se aquilo vai dar certo, se não vai, né? Mas a recomendação, né? Eu filho de psicóloga, né? Fazendo uma recomendação, né? É procurar, né? Eu acho que é importante, né? Todo mundo que faz terapia, que busca isso, né? O olhar para dentro, a saída para dentro, né? Hoje a gente sabe que as respostas estão com a gente, mas alguma coisa impede da gente, né? Fazer isso a tatuagem. Você olhou, né? Mas é bem isso, né? Eu acho que é um caminho, né? De coragem, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de... Mas se não for isso, né? Pode levar a consequências muito piores, né? Mas é aí que a gente vê que é um circuito natural da vida de cada um. A gente não só não pode forçar nada, como né? Aquela história, eu sei que a pessoa precisa. Isso Todo não mundo, né? existe. Mas alguém fala assim, mas puxa, fulano deveria fazer. Ele quer? A pessoa que você está falando deseja, né? Então tem uma coisa que quando você fala
vai encontrar com alguém que você não tem vínculo, você vai falar de você. Isso é criado, é um respeito que é colocado, não é a saca-rolha. Por isso que é um momento sem julgamento, Legal. sem críticas, né? Foi uma das coisas que me levaram também para a área. Eu queria entender, mas não julgar. Não julgar as pessoas, Legal. eu só queria entender. E é isso que a pessoa vai sentindo com a gente. É Uhum. claro que tem pessoas que, obviamente, vão ter um maior tempo, precisam de mais tempo para sentir confiança. É natural. E a gente está nesse trabalho para isso. Você sabe que tem uma frase que o Jung coloca: não adianta se conhecer teoria, não adianta. Você entender de todas as ciências, se você não for uma outra alma diante de uma alma. Que coisa mais profunda que isso? Olha, se Então, a gente for usar isso pro meu podcast, né, pro ABM, minha mãe já participou de uma palestra minha. Depois eu vou até mostrar aí uma foto, vou pedir pra Elaine colocar depois aí. Mas ainda não. Já tô dando spoiler pra vocês. Mas eu acho que isso tem a ver com o próprio. Se a gente não conhecer de pessoas, de outra alma humana, isso a gente não personaliza a estratégia, não entende de negócios, não vai entender do próximo. sim. E por mais que a gente entenda a teoria, por mais que a gente conheça a estratégia, fazer O que o adianta? produto, entender de tecnologia, de software, que é o maestro, não vai adiantar nada se eu não entender de como que a gente vai trazer esse comportamento. Você está falando de empatia, você percebeu? Total. De se colocar no lugar do outro, inclusive como cliente, quando você está atuando, né? Quando você está orquestrando, como você bem fala, eu percebo que você tem esse lugar de perceber qual é a necessidade que naquele momento, ou a empresa ou o cliente, né? Você precisa entender isso. Eu noto esse seu olhar. Mas é importante. Por isso que eu gosto que casa muito pra isso. Não é à toa que é o episódio que eu trouxe minha mãe, né? Especial Dia das Mães. A pessoa que eu admiro, que entende assim, né? E agora, falando de uma outra saúde aqui, ó. Vamos lá. Vou pôr aqui um pouco de água pra brindar. Pronto. Ai, isso aí. Saúde. Pronto. Então, vamos lá. Falando agora um pouco da sua atuação como professora, né? Você teve um duplo papel, né? Professor e mãe, que eu tive muito medo, que eu te falei, né? Porque estava na sala de aula. E eu acho que o meu medo era, né? Assim, mas você sempre trouxe segurança porque você era uma boa professora também. Hoje, até hoje no Instagram, quando eu tiro uma foto, aparece algum que foi aluno ou aluna da minha mãe, foi a melhor professora. Isso me deixa tão feliz, assim, fala, cara, A mim um negócio também. que pessoas marcaram, né, de tantos professores que a gente tem durante a nossa vida, né, quantas pessoas a gente tem a oportunidade de elogiar, né, às vezes a gente xinga aquele professor, né, e que não aconteceu nada disso, né, foi um negócio desafio. E agora na sua versão, como que foi esse papel duplo, né, de fazer? Nossa, vamos lá. O medo também estava aqui. Como é que eu ia ser recebida, né? E eu percebi o seu nervosismo em sala de aula, tanto é que eu lembro que você ria para disfarçar quando eu entrei e me apresentei. Eu lembro que eram 2 aulas semanais, né? E uma das coisas que eu acho que vale a pena tocar, falando exatamente nessa tua vertente aí, que você está sempre voltado ao ser humano, à leitura, você já tinha um olhar que me chamava atenção, e se você vai lembrar, naquela época que era do ensino médio, eu cheguei a comentar com você já pensou em fazer psicologia? Porque você tem esse olhar, isso na sua discussão, na prova, na sua descrição na prova, eu falei, como é que pode? Mas voltando para uma coisa muito especial, já que é o Dia das Mães eu posso falar como mãe, é uma coisa que me emociona, que me marcou muito isso. Você tinha um computador naquela época, era o único computador que nós tínhamos na casa, aquele tijolão, né? Aquela TV Um IBM, nossa, tela, né? Enfim. E como é que eu ia digitar provas que a escola exigia já naquela época que a gente enviasse, tinha todo um sistema, né?
Não, naquela época a gente digitava e enviava o disquete para a escola, levava o Era o disquete. disquete, eu lembro. E eu falava, e agora? Ele é aluno, é meu filho, é o quarto dele, é o computador dele. Meu, o quanto que você foi, eu vou falar de responsável, tinha um limite que você respeitou muito. Qual que era o receio? Como qualquer professor, ele vai pegar a prova e vai passar para todo Todos os alunos. mundo. Não, você foi fantástico. Você me ensinou, mãe, quando você terminar, você coloca na lixeira e apaga a lixeira, você falou para mim. Você me ensinou como fazer um processo. Eu achei aquilo de uma dignidade, de um compromisso, de um pôr a cara para bater, né? Porque se você fosse mal, você não tinha que ser o bom na matéria, porque era filho da professora, né? Que eu acho que é uma exigência que eu acho que você nunca sentiu. Mas eu preciso ressaltar uma coisa antes, muito antes disso, desse episódio acontecer. Como você estava nervoso na sala, chegava em casa, você não conversava comigo. Você estava misturado, mexido, provavelmente com questões justamente da temeroso, né? Mas você passou não a me agredir, mas você me dava gelos. E eu estava difícil de falar com você naquela época. E foi num café da manhã, num domingo, que você chegou, eu estava já tomando café, você chegou, o papai ainda estava deitado, e você quieto. E aí eu falei, cabeça baixa, porque eu sabia que você não ia querer me olhar. Filho, o que é? Eu falei, eu preciso te falar uma coisa. Eu não queria estar no teu lugar, porque deve ser muito difícil. Todos os seus amigos estão livres de ter a mãe por perto, para poder falar o que quiser, zoar e tal, e eu tô lá. Eu sinto muito, eu não queria que você passasse por isso, mas é uma circunstância que a gente vai ter que enfrentar. E eu, de cabeça baixa, e aí eu comecei a me emocionar falando isso, pedindo perdão para você, que nós íamos ter que passar por isso. Eu não sei como é que você ia enfrentar, mas estava difícil para mim a nossa relação. Tinha que melhorar um pouco essa relação, eu não sabia o que fazer. E eu, de cabeça baixa, você levantou e me deu um abraço por trás. E dali foi bem diferente. Foi muito diferente dali para frente. E aí combinou com o final das aulas, né? Que eu te deixei uma carta na prova, que eu me deixava para qualquer aluno. Minha mãe usava uma caneta dourada, escrevia. Final de ano. Escrevia um pouco para cada aluno. Lembro que foi uma carta, né? Pela parceria, agradecendo. Agradecendo por toda essa lealdade, por tudo que eu não tinha dito ainda antes. Então eu deixei registrado, né? Foi um aprendizado para os dois, né? Nossa. Mas o que eu acho que assim, né? Hoje, né? Eu peguei um pouco desses aprendizados, né? De família, né? Tanto a parte do meu pai, sua, ligado a dar aula, né? A ensinar. Hoje o meu negócio é ensinar pessoas, né? O meu negócio é ensinar pessoas a fazer. Porque isso faz que ela tenha melhores resultados, né? Não adianta. Hoje, software sem educação, eu falo para todo mundo, né? Um negócio, a pessoa não sabe mexer, não tem processo. Então, muito disso eu peguei, né? De inspiração você. E o papai, porque o papai tinha esse critério, né? De lealdade com pessoas, um respeito, a fidelidade dele era impressionante, né? Exato. Pessoa muito honesta, né? E né, era para ele estar aqui agora, mas falando, olhando essa história de família, o que mais vem à cabeça de você nessa construção? Nossa, tantos momentos, né, filho? Acho que é um crescer constante, né? A cada momento. Eu preciso dizer que eu aprendi muito com você. Você sempre foi muito audacioso, muito destemido. Um filho único, né? Que as pessoas duvidavam que fosse. Sempre todo mundo fala, você é o filhinho da mamãe, do papai, né? Mas, Sempre passei por esse preconceito, mas é natural, né? A mas eu gente não não acho que tinha... você tinha essa característica, não tinha fora, né? Eu acho que você pode dizer melhor do que eu. Tinha, porque obviamente o que tinha
para nós três, era para você, enfim, mas o que eu quero dizer é que você sempre mostrou esse potencial, né? E é isso que a gente está falando aqui, é de crescimento, a vida toda, de momentos difíceis, alegres, né? Então é isso que faz a gente superar os momentos Uma coisa difíceis. que eu não posso negar, vocês sempre me apoiaram, né? Claro, minha mãe queria que eu fosse psicólogo, médico, meus pais queriam que eu tivesse, né? Mas eu sempre não quis deixar eles que eu não pudesse construir minha vida, né? Pudesse construir minha Provou. vida, provando que pudesse falar, cara, posso fazer isso. E eu lembro que quando eu fui para Austrália, vocês sempre me apoiaram desde o começo, né? Mesmo não financeiramente, né? Que eu acho que Você já bancava eu isso? bancava, né? Eu pude fazer isso, né? Não precisar pedir. Eu lembro que eu morava com pessoas lá na Austrália, eles pediam dinheiro para os pais. Eu não entendia aquilo. Eu falei, caramba, as pessoas pedem dinheiro para os pais morando lá. E eu lembro que eu tinha pouco dinheiro para ir para a Austrália, né? Eu vendi o K, né? O Ford K, que foi uma ajuda sua. Você não teria comprado, mas eu te paguei. Eu paguei aquele carro. Depois, eu paguei um pouco antes de ir para a Austrália, inclusive, né? Eu vim fiz todo Impressionante. com a rescisão que eu ganhei da prefeitura. E aí, eu fui, né? E eu lembro que o dinheiro dava para pouco tempo, acho que umas semanas ali. E aí eu falei, tem até o vídeo no Instagram, né? Fixado, o pessoal até hoje gosta bastante dessa história. E aí no segundo dia, já tava trabalhando, né? E eu lembro que eu apoiava, né? Lembro que eu pegava o orelhão lá na Austrália para ligar para vocês, eu combinava um horário, porque a internet não era tão boa, né? O Skype, né? Te ligava e caía, né? Nos horários. Aí eu falava, vou ligar aí domingo à noite, que é segunda... Não, acho que é o contrário, né? Vou ligar aí segunda à noite. Eu ligava de segunda à noite, Que que era era de manhã. segunda de manhã, né? 13 horas de diferença, dependendo se era horário de verão. Mas eu lembro que eu combinava, pegava ali, ó, o orelhão, ficava ali, o negócio durava até acabar o cartão ali. Detalhe, até o Skype, ou a câmera, perdão, a câmerazinha, foi você também que deixou, que comprou para que Pra nós gente pudéssemos pudesse... conversar. É, Até isso. Então, tem histórias muito bonitas e imagina o que bate aqui de orgulho, de realização, né? De ver você onde você chegou. E volto a dizer, uma coragem, uma impetuosidade que você tem. Hoje você é CEO da Maestro, meu, não é para qualquer um, né? Então, assim, você provou, não é que a gente queria que você fosse médico. Psicólogo, eu dizia, por conta das suas habilidades, vamos chamar das suas sensibilidades, né? Com relação ao outro e tal. Você mesmo chegou a comentar um dia que você se interessaria em ser médico homeopata. E eu fiquei toda envaidecida, mas aí não foi adiante e tudo bem. Não, você sempre provou acho que o teu entusiasmo para as coisas. Você sabe o que significa a palavra entusiasmo, né? Da onde ela vem? Da onde? Preenchido de Deus. Uma Olha. pessoa entusiasmada, ela está preenchida do que é essencial, né? E isso não é uma questão religiosa, é uma questão da essência da vida, né? Então, você sempre mostrou isso, né? Mesmo com altos e baixos, que a gente sabe que, né? Tudo Nada como acontece. trazer a mãe pra encher a bola da gente aqui no podcast, né? Pra falar bem da gente. Mas eu Além falo a disso... verdade, né? O que foi para ser chato, eu não vou falar, não. Mas ótimo. Quero saber mais pontos, assim, ligado à família, né? Eu acho que, né, comentei um pouco do meu pai. Sim. A gente viveu um momento muito difícil, né? 2022 a 23, a passagem dele, que para nós foi uma perda de chão. Mas, assim, ele pegando de coisas, o que você acha que eu herdei dele? Essa lealdade. Eu falo do quanto você é sincero, quase sincericídio, né? Você tem uma sinceridade tão real. Eu vou comentar uma coisa aqui, depois se quiser cortar. Nós estávamos no cinema com você, eu não sei se você vai lembrar, Do mas Pinóquio? do Pinóquio. Lembro. Pinóquio começou a mentir, você gritando, mentira, é mentira. Assim.
saindo pela Fui lateral do embora, cinema. fui pro banheiro. Fiquei puto que ele mentiu. Você é assim até hoje. Você banca. Eu vejo que você, como seu pai, ele não ficava preocupado ao redor se ele estava agradando, ele não fazia para agradar. E talvez por isso agradava, né? Por ser quem era. Leal, verdadeiro, não grotesco, nunca. Mas acho que é isso que é cativante, né? Isso ensina muita gente, viu, Felipe? Você deve ensinar muita gente só do jeito de ser. Né? Porque quem usa muitas máscaras ainda precisa ainda de uma persona para viver, talvez seja interessante se espelhar em você, que dá para ser quem é e mesmo sendo chatinho, às vezes que a gente é, né? A gente não é tão bacaninha quanto a gente gostaria. Faz parte, né? Pelo menos é verdadeiro, É né? verdadeiro. Mas tem que tomar cuidado para não machucar as pessoas, né? Que eu acho que é importante, né? Isso, Não... eu vejo a tua preocupação nisso. Mas vamos lá. Você acredita, né? Agora uma coisa que eu seguiria um caminho como que eu tô seguindo hoje. Não, nem imaginava. Foi além. Nossa, e não é que eu pensava pouco, né? Acho que foi muito além. Toda vez aliás, toda vez, as primeiras vezes que eu te vi você palestrando, eu falei, gente, aí eu perguntava quantas pessoas? 2.000, mãe. Como? Você já chegou para 5.000 pessoas. E assim, numa desenvoltura, é lógico que no começo, jovenzinho, né, tinha Foi uns... a prática, isso aí, sem dúvida. Total. Então, assim, espontâneo, brincalhão, o teu humor é uma coisa muito divertida, né? E facilitador, o humor facilita, né? Eu costumo dizer uma frase, outra frase aí, o humor salva, né? É uma frase feita, mas de verdade o humor salva, porque olha, a pessoa mal-humorada não dá para salvar nenhuma conversa, acho que às vezes, né? Porque a pessoa não está bem, logicamente, né? Então, mas o humor é algo, e não é humor de sátira, né? É poder fazer da vida realmente algo mais leve, ter esperança, né? Acreditar. E eu acho que deixar a coisa mais leve. E não só isso, né? A minha preocupação, né? Eu lembro que a minha primeira palestra. Olha, eu entrevistando minha mãe e eu falando de mim, né? Acaba. Tô gostando. Aí a primeira palestra foi em 2012, foi em Recife. Nunca tinha palestrado para 300 pessoas. O cara falou assim: tem 300 pessoas. Eu falei: que é isso? Achei que era um grupo menor, né? E foi uma palestra que o cara pediu para eu dar uma aula depois, e foi um negócio mais extenso. Eu falei: Jesus, eu não tenho isso. Eu lembro que quando terminou aquilo, eu entrei no chuveiro, eu falei: nossa, consegui entregar, né? E aí eu acho que eu fui encontrando os medos que eu tinha de palco até achar que aquilo eu ia ter uma forma segura de falar. Que foi quando eu encontrei e falei assim: cara, não tem problema eu errar. O importante é eu estar aqui e entregar o que eu sei. As pessoas vão entender se eu fizer da maneira que eu falar, se eu trocar palavra, se eu respirar no momento que tem que falar, se eu gaguejar. Agora, se a pessoa vai entender que aquilo, no final, que às vezes vira imperceptível, às vezes é o jeito da pessoa. E aquilo natural, você conecta, fala que, caramba, tá fazendo tudo aquilo, né? Muita gente vê assim, falando, nossa, que legal aquilo que você falou. É treinado, mas chega na hora, você esquece que é treinado, você esquece um pouco do que é falado. Eu uso aqui o podcast também com roteiro, mas não uso o script, as palavras prontas, assim. Eu tento trazer o mais natural possível, que é isso que as pessoas vão ver de verdade, Não, as e isso histórias. deixa à vontade. Se você estivesse fazendo um script, será que eu estaria à vontade? Ou quem quer Uhum, que você, né, esteja exato. entrevistando? Uhum, Então é favorável. E quando você fala errar, a gente. Umas pessoas têm receio de errar, natural, por conta de fracasso, né, histórias familiares, né, de sim. julgamento. E é tão bom saber, liberta, né? Poder saber que posso errar. Tudo bem, eu erro, volto, né? Sem medo de errar. Sem medo de errar, Errou e vai. vai pra Vai frente. E melhorando. aí, né, 2023, que foi um ano bem difícil para nós, né, para nós dois, foi um ano que marcou, assim, numa situação difícil, e ao mesmo tempo eu lancei um livro, né, eu lancei meu quarto livro, Orquestração ABM, que foi no RD Summit,
E nesse dia, eu convidei você para ir no palco. Será que consegue pôr a foto dela aqui na televisão, Elaine? Mas foi muito legal esse... Esse para mim, marcou muito esse passo, né, na minha vida. Porque, assim, meu pai e minha mãe sempre esteve comigo nos lançamentos dos meus livros, né, no quarto livro. E aí, coloquei você lá e também tinha a foto do meu pai ali, No né, que tava no terceiro. terceiro e no segundo também. No É. segundo e no terceiro. E- No primeiro não foi digital, não teve o lançamento assim em si, mas o segundo e o terceiro. E com certeza o quarto ele tá aí entre nós, mas Com foi um certeza. momento aqui nessa imagem, eu lembro olhando. Me deram o microfone e quem disse que eu falava alguma coisa? Eu falei, meu Deus, eu não tenho o que falar. Eu, tomada de emoção, foi surpresa você me chamar no palco com tantas pessoas, mas eu tenho enorme gratidão porque eu sabia que eu estava representando ele, também nós dois, para você, a importância que era você estar lançando o seu quarto livro, né? Um livro que hoje você vai num aeroporto, você vê, né? Aliás, os dois últimos, né? O terceiro e o quarto. É uma gratificação enorme. E o que você escreveu sobre o papai no seu prefácio? Nossa, é de emocionar, é lindo. Se alguém puder comprar o livro do meu filho e ler, é Hum. lindo, foi gratificante demais. Ah, é. Agora trazendo um tema, né, para psicologia, voltando um pouco, né? Eu acho que é legal a gente falar o que hoje mais falta nas pessoas, escuta, coragem. O que você vê hoje? Olha, Presença, autoconhecimento. nossa, acho que se a gente, o que falta nas pessoas é até eu não queria, né, colocar nem em Julgando. ordem, mas assim, é, que tal a gente falar do que seria interessante levar a pessoa para um autoconhecimento? Geralmente, né, a pessoa, eu falo, ou vai pela dor ou vai pelo autoconhecimento, né? Ou está sofrendo algo, ou vai para buscar se conhecer, né? E é lógico que nisso a gente percebe-se a ausência de escuta. Então, tudo que você falou cabe muito bem no seu trabalho, viu? Uhum. A escuta, né? Porque se você não tiver a escuta da necessidade, como é que você vai estar inserindo, né, todo o teu trabalho, inserindo a BM como um aspecto que eleva, né, eleva, Sim. é uma mola propulsora, né, para a Uhum. empresa. E então, para as vendas, né? Eu entendi muito bem isso, né? Eu demorei para entender, mas eu acho que hoje eu posso falar bonito. Vê se eu faço certo, se eu ganho estrelinha. Vamos lá. A BM, né? A Maestro, ela trabalha com a BM, que é um desenvolvimento para que pequenas empresas vendam para grandes empresas. Olha aí, É ó, minha isso? mãe Ganhei estrelinha? Ah, ganhou. É então tá isso bom. mesmo, é isso mesmo. Então, e Tá essa, sabendo a ABM já, né? O que que é a metodologia, né? eu li a BM para criança, aquele, por Ou a isso que eu ABM for sei. Babies, né? Então, e eu acho que a escuta, o autoconhecimento, é claro, né? Acho que tudo isso leva à busca de si mesmo. Ó, e tem uma outra pergunta aqui que eu separei, né? O que a psicologia ensina sobre a vida que todo mundo deveria aprender mais cedo? Nossa, conhecer a si mesmo. Só que é tão difícil querer conhecer mais cedo. É quase que dizer assim, tudo tem tanto o seu tempo, tá tudo tão certo como precisa ser. Sabe quando a gente diz a pessoa chegou no momento, ah, eu deveria estar fazendo faculdade muito antes. Chegou no momento. Ah, deveria ter feito terapia há muito tempo. Chegou naquela hora que está preparado, que tem mais engajamento. Talvez as ferramentas estão mais polidas, né? Tá bem alinhado. Maturidade, Tá, né? exatamente. Então, esse amadurecimento, eu acho que a terapia, ela acelera, assim, a psicoterapia, a análise, acelera um amadurecimento, mas depende muito da disposição do indivíduo, né? Ele vai acelerar o amadurecimento, inevitável. Que ótimo, né? Eu acho que isso, isso traz uma visão para quem tá ouvindo aqui ou assistindo, né? Dependendo se tá no YouTube, se tá no... É super importante, né?
a se conhecer assim, né? Como você traz isso, né? Tanto para negócio, para autoconfiança, para todo o desenvolvimento pessoal, né? A gente saber também onde a gente tem, né? Eu lembro quando eu estava na RD, o André me deu um livro que era Descubra os seus pontos fortes, né? Que ele dizia para você focar nos pontos que você, né, tem de melhor, que aquilo você potencializa. Em vez de você tentar ser uma nota 3 em matemática ou 4, 5, você fala, não, beleza, agora eu sou em educação artística, eu sou 11, 10, 11, né? Você tem a nota máxima Como é que é o título? Descubra seus pontos fortes. Na terapia, você descobre os pontos fracos, Uhum. com muito acolhimento e com o desejo, não é de torná-los fortes, para lidar com a vulnerabilidade, né? Eu posso aproveitar um gancho de falar uma coisa que eu acho que para todo mundo é importante, para todos nós, né? Não estou falando estou me incluindo, é claro. As pessoas buscam felicidade, né? Uhum. Felicidade, o que é felicidade se a gente parar para pensar? Se a gente chegar num ponto em que aquilo que você pensa, como você pensa, o que você sente e como você age é um todo coerente, dá uma sensação tão boa de que você se sente tão inteiro e verdadeiro, que é um calor que tem aqui, aquece. Isso é felicidade, né? É um estar com um bem-estar, né? E talvez não seja, talvez é por isso que vem com a felicidade, né? Com a idade do amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo. Conheço pessoas jovens que amadureceram, claro, e encontraram que não é fugindo de si mesmo que encontra a felicidade, né? A gente poderia falar o que é viver bem, o que é ter, como é que é viver a vida, né? E acho que é encontrar isso dentro de si, estar inteiro, né? E isso é uma sensação muito boa. Ótimo. Apesar das dificuldades, de momentos difíceis, duros, dolorosos, mas está preservado. Isso não vai embora. 100%. 100%. Eu acho uma coisa maravilhosa. E como para você acompanhar essas fases da sua vida que você teve, esses momentos, né? Uhum. Como que foi isso, né? Ou o que para você foi difícil durante toda essa... Sempre tem, né? Os momentos. Eu acho que é vivê-los, não é fugir deles, né? Talvez é isso que coloca a gente voltado para continuar. Sabe quando você continua na vida? Porque parece que existe uma mola interna, né? Um dínamo. Parece não, eu sei que tem, tá? Eu tô só sendo bonitinha aqui. Eu sei que tem. Tentando ser Né? simpática, né? Mais Não, educada. Não, é porque eu tenho preocupada talvez com uma linguagem mais, né, comum, mas claro que esse dínamo que a gente fala, né, que é uma conexão maior, ela faz a gente seguir adiante, né? Então, apesar dos momentos difíceis, eu acho que o importante é não negá-los, é vivê-los, né? Tem gente que tenta sufocar alguma sensação ruim, porque assim ela acha que ela vai despistando, vai ficar melhor, né? Mas não é bem isso, né? É difícil. Tem que encarar. Tem que encarar. E puxando esse momento aí, na nossa história, ficou algum momento que foi muito duro, que marcou? Alguma coisa que, durante esse período? Ai, Felipe, acho que o maior de todos, né? Foi a perda do nosso grande companheiro, né? A gente fala companheiro de toda hora, né? Eu acho que esse foi o mais difícil. Mas estamos aí, né? E o que a vida fez a gente continuar? A partir desse momento duro, aprender com isso, né? Eu acho que foi o que eu até acabei de falar. De alguma maneira seguir, né? Não negando o que está sentindo. Não dá para negar. Então é cair, é chorar, não ter pressa de ficar bom logo, ficar bem logo. Esse é uma coisa importante, sabe? Porque as pessoas precisam tomar remédio porque eu não posso ter essa angústia, né? Uma coisa que seria interessante, fica
Fica aí, É, observa. viver coisas que a gente nunca imaginava, né? E passar, né? A gente um misto de sentimento, raiva, dor, lembranças, saudade. Mas acontece tudo aquilo que a gente precisa. Olha o que a gente tem feito na vida, né? Até em função de uma perda tão grande, buscando o melhor, né? Saudável, para a gente cuidar da nossa saúde, saúde mental, emocional. Olha o que que uma perda faz, né? Momentos que é difícil assim, né? E difícil explicar, né? Mas o que você poderia dar de conselho para alguém hoje? Conselho sobre O que você daria para alguém ah, que tá perdido, vai? Pode ser. não ter pressa, Não ter pressa. não tenha pressa. Porque quando a gente percebe de estar perdido, Felipe, tem sempre pode observar, a sensação de estar perdido é porque algo que antes acontecia ou era familiar já não existe mais ou deixou de ser Uhum, por conta de uma perda, por conta de uma separação, ou porque a vida, né, uhum. vai sendo assim fluida. E as coisas que estão para acontecer, que não aconteceram ainda, que é natural, então muitas vezes a pessoa se sente perdida por conta disso, mas por isso que eu falo, não tenha pressa. Fica, observa. Observa o que foi, o que já foi. Fica, porque a vida dá sinais, e isso não é místico. Acho que quando a gente fica, você dá margem para poder perceber o que vem chegando, acolhendo, se acolhendo, né? Novas amizades, novos momentos, novo emprego, nova vida, novos relacionamentos. Mas fica, não tenha pressa Que de legal. querer sair logo E desse hoje a gente mal-estar, tá né? numa geração que é tudo imediatismo. É o X2, né? Põe, fala rápido aí. É tudo vídeo mais curto. Eu tô vendo a tendência agora. O cara lançou um livro bem mais curto e falou assim: não, eu lancei um livro curto porque a galera não tem pressa. A galera tá numa situação e você traz uma maneira de não ter pressa. Olha que legal. Achei o máximo isso. Porque a ABM é isso também. Eu trabalho com um negócio que é Que venda leva complexa, que tempo. leva muito tempo para o cliente É ter uma resultado. gestação, né? Bem mais, bem mais. Mais que 9 meses? Às vezes até mais. Tem cliente que demora mais de 2 anos. E às vezes, assim, como que ele sabe que tá no caminho? É não parar. É não, assim, é não ter a Olha, pressa e também não e continuar. Ter o caminho. Por isso que eu falo, construir o mapa e saber navegar nele é mais importante do que a pressa, porque não, às vezes não tem como você fazer isso, sabe, rápido, né? Uma venda para uma grande empresa. Ah, vou entrar no Itaú amanhã. Não é assim. Uma empresa gigante. Eu falo para todo mundo. Então, acho que o caminho que você está trazendo é o muito alinhado do que também a gente pensa. Não ter pressa. Importantíssimo, né? que Porque eu legal. tava falando para todo mundo da empresa, né? Na cultura, né? Eu juntei todo mundo da empresa num dia, num All Hands, onde todo mundo fala os resultados, conta tudo sobre a empresa. E eu falei, cara, pessoal, coisas boas demoram tempo para ser construídas. Não é do dia para noite. Então, acho que não ter pressa é isso aí. A gente está fazendo um negócio sólido, consistente, entendeu? Confiável. Confiável, entendeu? A confiança. Para gerar confiança é o quê? Tempo também. Tempo é não ter pressa. Então, toda a parte de confiança também entrega de segurança do outro lado. O que, que a gente está fazendo? E a Isso gente acreditar. é um amadurecimento, percebe como isso tem a ver? Um amadurecimento do trabalho, né? Do processo todo, porque tudo é um processo mesmo, né? Quando você acelera o processo, o que que acontece? Aborto. Ah, Aborta. tudo vai pro, né? Acaba cancelando, não é bom para você nem para ele. Então, acaba não funcionando direito. Sim. Mãe, você que atende profissionais, líderes, né? Várias pessoas de todos os jeitos, né? De tudo. O que, que você daria de dica para quem está começando a vida profissional? Profissional, independente de Profissional. ser psicologia. Exatamente. Puxa,
Eu acho que de novo eu diria, A não siga ter a minha pressa de novo. Porque aquilo, não, eu não vou pegar tal coisa, porque como é que você ganha experiência, né? Se você sente que você está no caminho, eu vou falar uma coisa que, assim, pode ficar muito solta, mas como é que eu sei que eu estou no caminho? Uhum. É uma sensação, eu tenho um professor muito querido, né, da psicologia analítica integrativa, Sem problemas, pode falar. Fernandes, ele diz assim, é pensar, é sentir com a barriga. Você sentiu com a barriga que tá bom, é gostosinho, você tá no lugar certo. É. E a E gente aí, sente, né, às vezes, né? A gente sente, fala, cara, que legal. então, mas se for com a cabeça, que a gente fala, a mente mente, né? Não, porque não ganha dinheiro, é melhor eu mudar de profissão, não, porque Isso. pronto, Aí tá errado. e aí se parar um pouquinho, sem pressa e observar o que aquece, onde que toca, né? Se tá no caminho, segue. Vai ter alguém que vai ter olhos para você. Segue a profissão. Olhos que eu digo é se alguém, você quer trabalhar numa empresa, alguém vai falar: Nossa, esse cara é legal, eu vou querer ele na minha empresa. E aí, É, se você vê alguém que não está nem aí, não é comprometido, não é envolvido, isso é verdade. muito Sabe uma complicado, coisa que né? eu também posso reforçar um pouco da sua fala, olhando o meu perfil? Eu trabalho desde 2003, né? Com internet, e criando site, né? Desde o começo. Isso são 23 anos. 23 anos. E aí eu fui olhar o meu perfil, porque assim, já fiz entrevista, né? Contratei pessoas. Eu falei assim, nossa, eu mudei muito pouco de empresa até, se parando pra pensar. Né? Eu construí. Eu fiquei lá, não tem pressa, né? Lembro quando eu fui pra RD, né? Eu falei, cara, eu vou aprender, isso aqui vai virar um foguete. E eu não tava errado, né? O negócio Não, você realmente. foi Eu visionária. entrei e falei, isso aqui vai ser legal. É. Vamos pra cima. Uma coisa depois do distrito, hoje é maestro. Então, tudo foi construindo. E eu vejo pessoas que entraram e saíram da minha própria empresa, mudaram de profissão várias vezes. Outras pessoas de outros lugares, né? Também no próprio distrito, mudaram de. Então, assim, Mas às vezes não construíram. não, mas de repente, pode ser que estejam construindo, se eles mudaram, eles foram atrás, entendeu? São visões, né, que a São gente visões tem. diferentes, mas o que que eu vejo? As pessoas não é, Não às vezes é ficam. pulando em galho para ganhar salário, é isso que você tá falando agora. Pode ser, é possível. Então a dica é essa, né? Eu acho que sem pressa e tendo a certeza que você está no caminho, segue. É Uhum. impressionante como a gente colhe frutos, né? Então, quando eu completei 8 anos já atuando, né? Não de formada, porque eu comecei depois, né? Nos anos 90. Em 98, eu me lembro tão bem que eu falei, nossa, acho que agora se eu tivesse que viver da psicologia, até que eu poderia viver no Brasil 8 anos depois. Isso tralalá, lá atrás. Tralalalá. Hoje eu não sei. Né? Então, assim, mas porque é convicção e não é porque se você pensa em ganhar dinheiro, eu tive uma colega que falou assim, não, se a gente pensar em ganhar dinheiro com a nossa profissão, é melhor a gente comprar um carrinho de pipoca e parar na frente da faculdade. Eu não me conformava com aquilo, eu poderia vender a pipoca, mas eu ia continuar trabalhando na área, né? Então é isso. Mãe, vamos para as Diga, perguntas filho. finais. Ai, 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 É, ai, 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 vamos lá. Se tem algo que você sempre quis dizer, mas nunca disse para mim. Nossa. Acho que falar. Não, tem muita coisa que eu já disse, né? Mas eu posso Reforçar. repetir, reforçar e repetir. Como eu admiro a sua capacidade de construtor. Eu chamaria agora, essa palavra me veio agora. Você constrói. Você pega algo e você vai, né? Eu já disse sobre a sua intuição, que você nem prestava atenção, você tem uma intuição, né? Dá ouvidos à intuição, não é ser visionário para, não, estou ali, não, é a intuição do momento, às vezes, sabe, é cautela, né? Enfim, Demorei, mas depois dos 40 ficou mais. como é que A, você a intuição fala? ficou mais aguda. Como é que você fala os 40 anos mesmo? Que você fala os primeiros? Os primeiros 42 anos de infância é o mais difícil, né? Só mais... Mas o que eu quero dizer é que depois ficou muito mais
olhar, a intuição sempre começou a bater muito mais forte hoje em dia. Isso. Eu queria aproveitar e falar uma coisa, não sei se cabe, que eu queria te dar uma dica. Bora, pode falar. Diante de tanta habilidade e capacidade que você tem, né? Que eu vejo no sentido do arrojo, eu estou repetitiva, mas é isso que é muito forte, né? Dessa audacioso, parece um destemido, né? Você vai, seja essa coisa de sem medo de errar é muito legal. Mas eu acho que sua crítica é tão elevada, você ser tão pesado com a questão de autocrítica que você pega tudo para você. Então, vai aqui um conselho de mãe, se puder. Se puder confiar em algumas pessoas e confiar que elas, quando a gente fala delegar, né? Delegar para as pessoas para ficar sem tanto peso, porque você tem esse lugar. Quantas vezes você adoeceu por conta disso? Do peso da responsabilidade, porque estava tudo nas suas mãos, porque tinha que ser. Então eu vejo que tornar leve, mais leve, né? É chato falar fardo, né? Fica fardo por causa do peso. Eu vejo isso, é uma dica. Então, assim, é o que eu vejo em você, tanta coisa rica, mas a crítica é muito severa. É muito. Você se acaba muitas vezes com isso Às vezes e carrega um peso tem sozinho. Tem razão, muito. Pego muito firme a crítica pra cima de mim e isso detona. Mas vamos lá, né? Como é É que é? isso aí, pra vender. Amadurecendo, Descendo, amadurecendo. me vê-se. Vamos lá, então... Eu acredito assim, vamos lá, uma lembrança que você que nunca quisesse que apagasse. Nossa, uma. Não, É acho que difícil, né? todas, Mas todas. Quer saber? Até as difíceis. Porque o que eu me lembro nas difíceis foram os momentos que mais a gente estava trocando olhar como agora, sabe? Junto, preocupado um com o outro. E não é aquela mimimi que a gente tem, né? Que às vezes passa o dia e fala, nossa, oi, né? Teve um dia que você falou bom dia e já era noite, né? Mas tudo bem. E eu também, né? às vezes Mas, acontece. e então, tantos momentos que eu acho que assim é a vida, essa vida com você, esta minha vida com você, que fez tanto sentido, eu sinto assim, junto com seu pai, passei a viver mesmo, né? Eu tive a minha vida, né? Junto com a família que eu construí, né? E você faz parte profundamente dela. É uma honra fazer parte. A gente um ajuda o outro, isso nunca perdeu esse carinho. Pois é, pessoal, chegando no final. Você queria deixar alguma coisa? Queria falar Eu alguma quero coisa? agradecer. Oh, eu também. Eu quero agradecer também por tudo. Gratidão imensa. Nossa, é só gratidão. Acho que a gente Só fala tenho a gratidão agradecer a a Deus você. por Só tudo, tenho a viu? agradecer você. Deixei algumas palavras finais, né? Hoje, se eu construo alguma coisa, comece pelo porquê, mas é por quem? Pela minha mãe, pelo meu pai. Independente de onde ele estiver, ele vai estar aqui junto com a gente, né? Então, tudo que eu construí, o que eu sou, hoje é para vocês. Eu tenho certeza. Eu ia fazer uma pergunta se você tem orgulho de mim, mas eu nem preciso fazer porque eu já Nossa, vai sinto. ficar Porque eu sinto isso, né? Eu carrego tudo isso, né? redundante. E é um dos episódios mais especiais da minha vida. Quero te agradecer por tudo isso. Feliz Dia das Mães. Trouxe aqui, ó, Ai, que a você de presente. obrigada, meu amor. Pra você Obrigada. para você aceitar essa loucura, seu filho te Obrigada. colocar num podcast, né? Te colocar nessa, né? E Mas foi eu adorei. uma forma de mostrar tudo que a gente está construindo como família, mãe e filho, né? Juntos. Eu adorei, viu? Você sabe que eu, longe de ser uma mãe crítica, chata, né? Eu vou encerrar dizendo assim, como foi legal o dia que eu te chamei. Eu vinha do corredor para o seu quarto lá no fundo. Felipe, não, você falou. Nossa, eu entendi tanta coisa ali.
como a mãe é invasiva, como às vezes a mãe não espera. Então eu lembro sempre com muita alegria tudo e só agradecer, viu? Gratidão pela oportunidade. É uma honra poder estar aqui com você, com tudo isso. Um dos episódios mais especial, dos especiais é estar a presença da minha mãe aqui. Um feliz Dia das Mães para todos vocês, né? Que vocês tenham curtido. Se você gostou, compartilhe com mais pessoas. E até a próxima. Muito obrigado. Lindo.